TV passa no seu smartphone. Ok, alô você, bom dia. Estamos chegando nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 3 de junho, ano de 2020. Vamos nós a partir de agora para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Começamos hoje uma manhã fria. Nesta quarta-feira as temperaturas estão teimando a subir. Eu estou atualizando agora aqui as temperaturas. Opa, estamos beirando a casa dos 15 graus, 14 graus então a temperatura, próximo do horário do meio-dia. Nós estamos já seguindo para a conclusão da movimentação da manhã e eis que chega, o minuto de nós estarmos juntos, o momento que nós estarmos juntos, inteirados na nossa sala de bate-papo e reflexão, o nosso Sabe Caxias by Bitcom, que a partir de agora vai junto com você até o horário do meio-dia. E nossa linha de reflexão para o dia de hoje, textos separados por ele, Miguel Brambila, é este que nós vamos estar lendo para você a partir de agora, que é o tema desta programação. A dúvida é o pior medo do que o medo. A pandemia do coronavírus não acabou. Este presente, ou seja, entre aspas, castigo dos deuses, continua uma realidade. Não é um sonho, não é pesadelo. Desde que começou a quarentena, as notícias são quase sempre as mesmas. O que muda são os números de mortos. Mais de 32 mil brasileiros morreram em pouco mais de 2 meses. Os negacionistas e semeadores de dúvidas, porém, continuam agindo na direção do mal. Autoridades corruptas, autoridades incompetentes, autoridades insensíveis assumem para si a histórica responsabilidade de semear dúvida na população mundial. Pior do que o medo, a dúvida leva ao desrespeito e coloca a perder esforços já atingidos na questão de evitar a disseminação da pandemia por atitudes desrespeitosas. Muitos influenciadores negam a pandemia quando que a obra é atribuída à conspiração. Nem mesmo o número de óbitos sensibiliza, nem as lágrimas das famílias, nem a falência das empresas. O medo está no ar. O vírus é real. A doença mata com vigor. Não há remédio. Não há vacina. Isso é fato. Enquanto isso, os ratos da corrupção enrolam na construção dos hospitais de campanha e as lideranças populistas cavalgam na ilusão populista de que serão honrados pela história. Não serão. O tempo é o senhor da razão. Na pior crise da história do Brasil, a dúvida sobre a realidade da pandemia racha a nação em frangalhos, denunciando a corrosão anterior das suas estruturas. Ignorância, desonestidade, insensibilidade e oportunismo andam lado a lado do esforço de uma parcela de pessoas sérias que querem realmente superar esse problema com respeito às normas de saúde. O Brasil é um país infantil. O Brasil é caricato em muitos pontos. Enquanto isso no centro do poder, quando se deveria irradiar soluções, irradiar bravatas, insensibilidades, medos, populismo e covardia, fazendo os seguidores do mal. Nesta onda, o mês de junho entrou sombrio no Brasil e recorde sobre recorde de mortes. Avançamos negativamente na direção de um genocídio escancarado e impune. A história do Brasil está registrando esse triste episódio. Miguel Brambila, a partir de agora, logo após a leitura desse introdutório que você nos traz, você debruça-se sobre reflexões, sobre este ponto de vista. Seja bem-vindo, meu irmão, a esta programação. Bom dia para você. Bom dia, Adil Soares. Bom dia a todos. Prazer sempre estar na companhia, desta turma toda que nos acompanha, e é preciso refletir, Edinho, Gostaríamos de estar escrevendo com mais alegria, com mais esperança, porque é certo que vai passar, mas para que passe, nós precisamos olhar a realidade com inteligência. Você não pode simplesmente ignorar que você tem um cano estourado na sala, que o bode está na sala, e é isso que nós estamos preocupados neste momento. Por isso, nós estamos aqui tentando juntos criar um núcleo de reflexão com clareza para que enfrentemos com maior inteligência este momento, o que infelizmente não está acontecendo na nossa nação, Edinho.
Miguel Brambila, eu debrucei na leitura desse texto, né, que você nos traz, e gostaria que você pontuasse algumas questões, né, dessa abordagem, e claro que você deve ter passeado por esses números divulgados ontem, né, oficialmente, que nos fazem cada vez mais aproximarmos da Itália. Por que a gente fala da Itália? Porque ressoou, pelo menos em nossa comunidade, tão forte informações da Itália. Nós recebemos vídeos, né, de pessoas brasileiras que residem lá na Itália e que nos trouxeram relatos que, de certa forma, não somente apavoraram, mas que vieram nos advertir do que poderia se tornar o Brasil. E nós vemos que o Brasil tem potencial largo para ultrapassar esses números e saber onde vamos parar, nesse tal abismo, talvez? Infelizmente, Edinho, sim. Porque vamos dizer assim, estrutura fragmentada do Brasil mostra que nós somos um país da gambiarra, nós somos improvisadores. Por exemplo, chama a atenção a questão do Rio de Janeiro, que os hospitais de campanha não estão ainda prontos, né? E a equipe terceirizada, a empresa que faz o trabalho, está pedindo mais dinheiro e mais dinheiro. Então você imagina por trás da administração deste dinheiro público o que pensam esses gestores, né? Esses atrasos são propositais, não pode ser uma realidade. Nós tivemos aqui no Brasil a Copa do Mundo recentemente, 2014, e as obras não ficaram prontas. Em Porto Alegre também, justamente obras que foram prometidas, né, e que deveriam estar cumpridas. O Brasil não se preocupa com prazos, porque vai empurrando com a barriga com o objetivo justamente, né, de roubar. Então muita gente está se divertindo com isso, é indignante, e quando deveríamos ter aí um esforço coletivo nacional de, ao mesmo tempo, porque é óbvio que a corrupção não ia terminar, mas ao mesmo tempo que o nosso trabalho de cidadãos fosse feito de maneira mais unificada, nós vemos que nós não temos uma nação, nós não temos união. No Brasil, inclusive a novela da Globo, que acabou antes de começar a repetir o Vale a Pena Ver de Novo, Vale a Pena Ver de Novo, por coincidências negativas da história, o nome da novela era Salve-se Quem Puder. Mais ou menos isso é que nós vivemos ainda nesta nossa triste realidade. A Itália foi um dos primeiros epicentros, né? O Brasil cavalga, sim, para ser, e agora cada vez mais, né, galopa, e daqui a pouco nós vamos andar a foguetes, para ser o primeiro. Ontem eu falei o primeiro, nós estamos em quarto e vamos ser os primeiros negativamente da história em número de mortes. Nem falamos mais em números, mas já estamos em 1.262 mortes num único dia, né? Você veja que só há o lamento, né? Nós temos que registrar isso como indignação. Eu lamento, mas é a vida. Sim, é a vida que cai um avião, é a vida que as pessoas, né, morram todos os dias, é verdade. Mas por negligência é crime, né, Edinho? A gente vê um desencontro no momento em que todos nós devemos estar encontrados em uma solução única, né? Caxias do Sul também, né? Puxando um pouco para as notícias locais, a partir de agora também parece que vai se encaminhar para esse fechamento dessa empresa, onde consolidou esse surto através dos últimos desdobramentos. Tudo isso, medidas, né, que venham buscar tentar contornar tudo isso. Mas a contrapartida, a gente também faz uma observação, Miguel, que o Hospital Geral há muitos anos aguardando ali a conclusão de mais uma etapa, de mais prédios que poderiam, a partir de agora, serem utilizados esses espaços como novos hospitais, ampliações. Nós temos também aqui em Caxias do Sul um projeto da Universidade de Caxias do Sul, o Frank, que é um respirador que pode atender, segundo informações, de 3 a 4 pessoas, né? Depende se elas são adultas ou são pessoas mais jovens que têm a capacidade pulmonar menor, né? Em centímetros cúbicos de ar, porque aí é menor os seus pulmões, eles atendem essa capacidade. E a gente para fazer essas análises e ver que esse aparelho ainda não sequer foi levantado pelo governo federal para poder dar habilitação. E nós vemos o Hospital Geral ali parado, suas obras por muitos e muitos anos, e agora não há recursos. E ainda há uma
uma possível observação nessas esferas políticas de interesses, porque o Hospital Geral ele é um hospital da 5ª região, então ele tem que receber subsídios também de municípios que fazem parte da região, a atenção do Estado, e a gente vê que parece que faltou recursos e os recursos não vêm. Para onde foram os recursos? Tem muitas questões ainda que carecem de um entendimento mais profundo, ou ficar mais às claras para a nossa sociedade poder deliberar e entender como é que funciona esses entremeios desses possíveis desencontros. Miguel. É verdade. E é triste ter-se que sugerir ou ter a necessidade de qualquer problema desse sentido que você coloca, apelar-se para a justiça. Porque se o respirador funciona, se ele tem qualidade, se ele salva vidas, né, um juiz provocado a isso facilmente daria uma liminar para a utilização deste aparelho. Porque você veja bem, você não tem nada e você tem um aparelho que funciona não autorizado pela Anvisa, você usa o aparelho não autorizado pela Anvisa porque ele funciona. Um juiz de bom senso provocado a isso faria isso. O triste é o caminho da administração brasileira, que é lento propositalmente, justamente por causa da corrupção. Você veja, por exemplo, Edinho, que o dinheiro para os estados não chegou ainda. Os estados estão esperando. Muitos funcionários públicos estaduais já estavam, né, com seus salários atrasados antes da pandemia e estava em recuperação, avançando aí nesta direção das soluções, e depois da pandemia, a crise geral econômica que se estabeleceu e gerou aí todo aprofundamento desta gravidade. A notícia que também se tem é que o Ministério da Saúde não liberou ainda de uma maneira mais dinâmica os recursos para o combate à pandemia. Enfim, há um monte, né, vamos dizer assim, várias questões a serem criticadas, mas a crítica somente fica na questão, né, verbal, verborrágica. É preciso ação, é preciso uma ação positiva, uma ação pacífica, sim, mas uma ação. Porque esta dúvida que gera o negacionista atrasa a sociedade, porque as pessoas vão passar a não acreditar na realidade desta doença. As pessoas vendo o exemplo negativo de quem não acredita, de quem nega e de quem não faz esforço para ajudar, mínimo esforço, né, acaba, e demonstra uma grande insensibilidade nesse sentido, acaba fazendo com que as pessoas concordem com isso. Não existe, né? É uma teoria conspiratória, eu vou viver a minha vida, e isso estimula, né, que os ratos saiam do esgoto, os egoístas, os negacionistas, atrasando, né, as pessoas que querem realmente resolver a questão o mais rápido possível para continuar a vida. E continuar a vida econômica, inclusive, a vida financeira, porque muitas coisas estão acontecendo de forma triste, inclusive na questão da falência de muitas pequenas empresas, Edinho. Eu gostaria que você desse fizesse uma colocação, uma pontuação em cima claro, evidentemente você acabou de fazer uma citação, mas aprofundar um pouco mais, essa desinformação e muitas vezes essa ideologia política de suavizar notícias ou tentar descaracterizar informações, dizendo que é só uma gripezinha, isso vai acontecer, nós vamos ter que seguir para esse caminho, tentando muitas vezes abafar, né, colocar aqueles tampões para poder, né, suavizar notícias, mudar até mesmo o tom das notícias, tentar ver a notícia se ser propagada com outro enfoque. Isso não está gerando uma certa desinformação à população? Sim, está gerando a informação negativa de achar que nós não estamos à mercê de uma pandemia. E a ciência, infelizmente, né, não há, os avanços são muito lentos. A ciência não tem ainda a resposta para essa cadeia genética do coronavírus, desta pandemia. Quando nós saímos no risco. No risco, você conversa com as pessoas, né, pessoas jovens. Um médico aqui de Caxias do Sul que está no Maranhão, tem 38 anos, e está na UTI. Né? Lá no Maranhão, porque ele era responsável pelos respiradores, entubar os pacientes, 38 anos, a sua família está em quarentena. Então as pessoas acham que não chegou perto de si o problema,
nas famílias de classe mais alta, ou, né, que as drogas parece que não entram, né? Ah, não, aqui não, meu filho estuda numa boa escola, meu filho, né? Sendo que nos clubes e nas sociedades onde há o dinheiro, as drogas, desde sempre, né, tiveram tanta circulação quanto nas periferias. Então, o negacionismo, sim, é ruim para a sociedade. E é uma página triste da história do Brasil que vai ser analisada no futuro como um genocídio, porque não há preocupação com a população, há somente a preocupação com a conspiração que querem me derrubar, né? E os oportunistas ali à espreita, né? E isso demonstra o pior da política brasileira, o pior da sociedade brasileira e o pior da ignorância brasileira, que eu ainda acredito nisso, Edinho. É bastante complicado, né? E este momento era um momento, como você mesmo disse hoje no seu editorial que você nos trouxe, que nós acabamos de ler, era um momento de ações, mas ainda estamos no momento de deliberações ainda tristes, né? Lamentáveis, porque as pessoas estão discutindo, estão brigando, estão falando de coisas com interesses políticos, e o interesse da preservação da vida, o interesse efetivo da busca, né, por uma solução forte que vem trazer uma resposta para o Covid-19, nós não estamos vendo, né? Nós estamos vendo, leva um hospital de lona lá para o pessoal, vamos tentar um aparelho assim, vamos agora comprar uns aparelhos lá não sei de onde que vai vir, não sei de quanto, medidas paliativas. E a contrapartida de tudo isso, nós vemos que a solidariedade do ser humano, a solidariedade da nação, do brasileiro, é o que está fazendo toda a diferença. A comida está chegando na mão das pessoas pela doação de generosidade do povo. Os hospitais, exemplo do Hospital Geral, está recebendo doações de máscaras, doações de paramentos, né, de roupas, de vestimentas. As malharias aqui em torno, empresas estão mandando. Hoje a Randon, né, ontem a Randon, melhor dizendo, entregando testes rápidos para a Prefeitura de Caxias do Sul. E as respostas das esferas governamentais não chegam, Miguel. Porque nós temos essa liderança negacionista. Por exemplo, ontem, né, a última declaração, eu lamento, mas um lamento superficial, tipo assim, um tapinha nas costas, né, morreram 1.262 pessoas ontem, em pouco mais de 2 meses, né, 30 e tantos mil brasileiros, e nós chegaremos ao final dessa pandemia a um número aí estratosférico, que eu não vou nem citar porque realmente é ruim. É a vida, diz o presidente Jair Bolsonaro, mas não é a vida morrer na porta dos hospitais, morrer por falta de respiradores, morrer nas ambulâncias, não é a vida, senhor presidente, né? Porque o senhor está lá no Alberto Einstein quando precisar e a sua família também. Agora, é a vida, sim, se tivéssemos a proteção de uma realidade que fosse pelo menos, né, um pouquinho mais acolhedora, oriunda, né, de um Estado que é sustentado pelo dinheiro público e não de alguém que pensa ser dono do poder. Então é isso que nós temos que lamentar, sim, e lamentar termos elegido um presidente que não se preocupa com a morte dos seus cidadãos, com os brasileiros. Porque as pessoas estão morrendo, sim, vão morrer, inclusive aqui na nossa cidade, muitas pessoas, porque o inverno nem começou, e esperemos que não morram nas portas das unidades básicas de saúde, que nas portas dos hospitais, como está acontecendo em São Paulo, como aconteceu no Amazonas. Esses ele nunca visitou em nenhum momento, e ainda temos um ministro da Saúde interino que nem sabe o que está fazendo e nem aparece nas reuniões, Edinho. Isso, sim, é lamentável. Miguel Brambila, eu estava aqui observando aqui um infógrafo que mostra aqui, ó, dia 2/5, referindo-se ao mês anterior, 6.761 mortos no Brasil. Olha isso. Dia 2/6, ontem, 31.309 mortos. Olha o crescimento vertiginoso que nós tivemos em um período de 30 dias dentro da nação. Nós saímos de 6 mil e pulamos para 30 mil. E na comparação, se nós formos fazer com o mês anterior, o mês 4 com o mês 5, no dia 2 do mês 4, abril, nós estávamos com 327. Quando concluímos, né, o mês de maio, dia 2 de maio, aí nós chegamos a esses 6 mil. E olha o salto que deu dentro desses 30 dias, mostrando que nós estamos mergulhando em queda livre dentro desse pico. Estamos com 31 mil. Dentro das projeções matemáticas, das análises que você tem feito, dos números que você tem apresentado, quanto demoraríamos
para poder atingir essa lamentável marca de 35 mil. Nós não queríamos, mas a gente percebe que a matemática tem funcionado muito para fazer as observações de tudo isso, Miguel. Até o final da semana, Edinho, né? Porque hoje 1.262 pessoas. Ontem, as subnotificações, porque nós não sabemos, daqui a pouco eles vêm com uma enxurrada de dados, e aí alguns, né, negacionistas, é bem provável que estejam escondendo números. Ontem eu vi a notícia, né, de um sepultamento feito de madrugada no cemitério, como um filme de terror, devido aí à necessidade, né, de caixões lacrados, como se você estivesse enterrando, né, lixo atômico, não alguém da sua família. E aí simplesmente, né, o lamento. E seguindo nessa curva ascendente que nós estamos no Brasil, porque justamente pelo negacionismo e a dúvida, porque o medo está no ar. O medo as pessoas têm, e é natural, ele não pode ser paralisante, mas é natural que se tenha medo. Há um clima de medo no ar. Você não pode conversar com as pessoas, as pessoas não podem encostar em você, você tem que ficar à distância, né? Você sai paranoico, você volta né, embriagado de álcool gel, felizmente aqui em Caxias, onde você vai, tem álcool gel, né, de montão, mas mesmo assim, nós enfrentaremos, não pense que Caxias do Sul vai ser essa ilha, né? Nossas autoridades estão sendo responsáveis, sim, mas não pensemos que Caxias do Sul vai ser essa ilha, aí que nós vamos ficar só nesses numerozinhos aqui, porque muitos aqui em Caxias do Sul vão achar que na verdade nós somos, né, eleitos a ser... O saneamento básico em Caxias do Sul não é tão bom quanto se imagina, assim como outros tantos problemas. Caso fosse, né, não tivéssemos pobreza, não necessitaríamos de tanta caridade. Toneladas de alimento, o desemprego também está próximo da cidade, né? Há muita falência, muita dificuldade também em Caxias do Sul e, portanto, devemos continuar tendo firmeza na questão de que vai passar, mas não passou. Nós não chegamos nem na curva ascendente. O objetivo era achatar a curva com medidas, né, de contenção e de prudência. E volto a dizer que aí a questão das bandeiras do governo funcionou palidamente aqui no Rio Grande do Sul, ou de uma forma eficiente, mas nem começou o frio, nem começou a chuva, e eu quero imaginar que não aconteça essa desgraça deste vírus, porque estamos cansados, né? Gostaríamos sim de, como disse, né, o nosso líder nacional, que lidera aí uma turma de aloprados, né, que temos que tratar como homem o vírus. Então ele pega o vírus e esprema como se fosse uma espinha, né, para ver se ele não... E esfregue no seu nariz, assim como o Olavo de Carvalho, que é o filósofo mentor deste governo, que vive lá na Virgínia, e que sai abraçando as ruas. Eu já dizia no começo para os negacionistas, né, não, esse vírus não existe. Então pega a tua mãe, o teu pai, os teus idosos, a tua família e sai à rua e se abrace, não com essa carreata, né, dessa burguesia gourmet que somente pensa no seu próprio dinheiro e não pensa na miséria das pessoas, e que gerou esse mundo que nós vivemos hoje, Edinho. Portanto, nós vamos ir muito além nessa questão de mortes, inclusive aqui em Caxias do Sul, lamentavelmente. Deixa eu trazer mais uma informação para você dar um ponto de vista antes de nós fecharmos. Falta 4 minutos para encerrar a programação de hoje. Mas observe esse aqui, ó. Nós tivemos ontem o registro de novas confirmações de Covid-19 aqui em Caxias do Sul. Nós tivemos 7 homens e 6 mulheres, ontem o registro. E me chama a atenção que destes números, olha só, né? 7 destes números são profissionais da área da saúde. Então nós temos aqui 7 homens, 6 mulheres, totalizando o número de 13. Aqui está nos dizendo que desses 13, 7 são agentes em saúde. A gente sabe que sua maioria, os agentes de saúde, são mulheres. Talvez podemos fazer uma conexão que essas 6 mulheres possam ser uma das 7 pessoas que são os agentes de saúde. O que vai acontecer com essa redução progressiva de profissionais da área da saúde? E eu fiquei sabendo, não é informação oficial, mas é informações que nos chegam aos nossos ouvidos, que tem muito profissional de saúde que está botando atestado e que está com medo de trabalhar. Está receoso, aí coloca atestado para não poder ir trabalhar. Então diminui o número de profissionais. O que a gente pode pensar sobre tudo isso? Porque a contrapartida não tem reposição de profissional de saúde neste anteparo de saúde. Que isso está previsto, já está acontecendo em outros estados, já aconteceu em outros países,
E vai acontecer sim, e o medo dessas pessoas é muito justificável, é bastante justificável, até porque muitas pessoas têm famílias, em muitos casos são pessoas que são a única o provedor da família, tem filhos pequenos e precisam, né, já não podem contar com seus idosos, as escolas paradas. Então houve aí um entrave na sociedade e você veja que por essa estatística extraoficial é mais de 50%, 50, tanto por cento de profissionais da área de saúde que vão faltar. Então, quer dizer, é preciso sim continuar com a prudência, é preciso continuar com os pés do chão. Nós teremos humores variáveis todos os dias, muitas vezes a ação estará travada, justamente porque, por exemplo, agora anuncia-se de forma populista no governo federal que os bancos, né, vão receber garantias do governo para ajudar as empresas que estão com dificuldades do caixa. Mas as empresas já estão com dificuldades por causa da pandemia. Demoram-se as ações, 2 meses passaram. Assim, é a mesma questão dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros. E é natural, os médicos, é natural. O Brasil, que é o país que adora heróis, né, quer buscar agora, vai querer pensar heróis. Né? É preciso aplaudir esses profissionais que estão sendo aplaudidos desde o começo, que são seres humanos e que estão lá porque precisam sobreviver, porque se não estivessem lá também pelo seu altruísmo, estariam em outros lugares, estariam falando como nós, aqui numa cápsula fechada, né, quase que uma astronave. Parece muito fácil e é tão difícil quanto, mas para os profissionais também da questão aí da coleta de lixo, os profissionais da polícia que vão se envolver nessas aglomerações, não pense que vai parar por isso, essas camisas negras aí, esse bando de aloprado, junto com esses que roubaram a bandeira do Brasil achando que são pessoas do bem, né, e não são, porque lamentam, né, na liderança de um aloprado, mas as pessoas estão morrendo nas portas dos hospitais em todo o Brasil e vai acontecer no Rio Grande do Sul também, infelizmente, né? Nós temos municípios que nem têm unidades básicas de saúde, que precisam ir para os municípios maiores, porque não tem UTIs. Então, isso tudo, Edinho, reflete um Brasil de gambiarra, um Brasil de ignorantes, né? Um Brasil... uma parte dele, né? E por outro lado, uma parte de pessoas sérias que não conseguem, porque talvez por omissão, por timidez, né? Ou por algum motivo que a ciência psicológica, a psiquiatria vai explicar. Somos uma nação em construção, numa página triste. Meio-dia e 1, nós perdemos o contato, né? Caiu, Miguel Brambila, tivemos uma interrupção breve. Você estava falando que nós estamos na página triste, né, da nossa história. Pode concluir o raciocínio, Miguel. Não, é exatamente isso, né? Vamos ter que passar por isso, né? Um drama não se constrói somente com alegrias, se constrói também, né, com a necessidade de uma leitura correta da realidade. E a nossa realidade está muito triste. A nossa realidade é uma página, portanto não é o fim da história, é um momento triste da história. Uma nação não acaba assim, mas é lamentável, né, que os brasileiros aceitem isso de uma maneira tão pacífica, que chega pacífica no sentido de agir, não no sentido de ir às ruas. Sim, entendo. Vandalismo. De ser telespectador e não um construtor nesse momento, né? Exatamente. Então, quer dizer, é um momento triste, mas vai passar, com certeza, né? Temos que manifestar indignação, sim, repúdio, né, a este presidente aloprado, né, que simplesmente lamenta, porque ele não vai morrer na porta dos hospitais, mas os que morrerem vão ficar na sua conta. Vamos almejar também, e isso geralmente sempre ocorre, diz que em tempos de crise sempre aparecem, né, pessoas que estavam muitas vezes anônimas, que trazem, né, coisas concretas que mexem com as nações. Isso aconteceu, né, em civilizações nas suas histórias, e vamos torcer que isso apareça, né? Precisamos de verdade assim de uma haste forte para segurar e que venha trazer uma mudança profunda em todos esses segmentos e uma solução de grandes proporções e que vai trazer um andamento positivo para a nossa sociedade nacional. 12:02. Miguel Brambila, um grande abraço, meu irmão. Amanhã, quinta-feira, já estamos indo para quase mais um final de semana e vamos estar aqui juntos a partir das 11h30, Miguel. Esperemos que Deus nos abençoe e tenhamos a solução, mas enquanto não tivermos merecimento por isso, né, vamos ter que passar por essa tempestade até que o mar
se abra, né? Mas não esperemos que Moisés vai descer até nós, né? Vamos ter que fazer a nossa parte. Obrigado, Edinho. Bom dia a todos e voltamos amanhã. Bacana, assim nós vamos encerrando mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Fiquem ligados, daqui a pouco mais, 12h15, chega a Melissa Bueno repercutindo as notícias da manhã no Bitcom, meio-dia. Você está acompanhando a nossa Bitcom TV, passa no seu smartphone e também passa na sua Smart TV. Tá na internet, tá com a Bitcom TV. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.